Eu quero agora convidar você para abrir o teu coração e deixar Deus ministrar, deixar Deus falar com você, trazer a palavra que Ele tem nessa noite para ministrar o teu coração e a tua vida. Ontem nós começamos a conversar sobre esse tema antifrágil. Foi o tema que nós abrimos ontem, uma série de ministrações que nós vamos estar conversando durante toda esta semana. E eu peço que você participe conosco, se você puder, durante toda essa semana, estar ouvindo a palavra, vai ser muito importante, tá? Se você, de repente, não ouviu ontem a palavra, não conseguiu ouvir por algum motivo, depois você pode ir no YouTube, abrir lá e receber a palavra. Eu creio que ela vai te abençoar e vai te edificar bastante, tá ok? Vamos lá. Antifrágil. O que significa algo que é antifrágil? Ou uma pessoa, no nosso caso aqui, uma pessoa antifrágil. Ontem eu expliquei para vocês da seguinte maneira. O que é ser frágil? Ser frágil é algo que pode ser prejudicado, é algo que é prejudicado. No caso, por exemplo, alguma coisa que pode ser quebrada, pode ser arrebentada, pode ser destruída, alguma coisa que pode ser deteriorada, alguma coisa que, enfim, alguma coisa que pode se perder, que pode se destruir, tá? Isto é algo que é frágil, tá bom? O que é ser antifrágil? Ser antifrágil é algo que, quando passa por um problema, por uma dificuldade, quando passa por algum revés, por algo que acontece, alguma dificuldade que acontece, ele não se quebra, ele não se arrebenta, ele não se ele não se deforma. Essa é a palavra que eu estava tentando encontrar. Ele não se deforma, ao contrário, ele se torna ainda melhor, tá? Então, o que significa uma pessoa antifrágil? Uma pessoa frágil é uma pessoa que, quando passa por um problema, por uma dificuldade, ela se arrebenta, ela se quebra, ela se deforma, ela se perde, né? Isso é uma pessoa frágil. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que, quando passa pelo mesmo problema, pelas mesmas dificuldades, quando passa por lutas, ela se torna uma pessoa melhor. Ela cresce, ela amadurece, ela avança, né? Ela não permanece a mesma pessoa e nem menos do que ela era. Ela se transforma numa pessoa ainda melhor. Nós estamos passando aí, nesse tempo, por muitas dificuldades. Eu sei que a maioria de nós que estamos aqui, talvez tenha algum privilegiado que está aí conosco, mas a maioria das pessoas que estão aqui estão passando por muitas lutas e por muitas dificuldades. O mundo inteiro está passando por lutas e por dificuldades nesse momento. E a questão agora não é assim, será que eu passo ou se eu não passo por isso? Nós temos que passar. Eu disse ontem para vocês, nós todos vamos ter que passar pelas dificuldades e pelas lutas que estão diante de nós. A questão não é se eu vou passar ou se eu não vou passar. Eu vou ter que atravessar. Eu vou ter que atravessar. Eu não posso ficar aqui. Eu não tenho como eu ficar aqui. Eu vou ter que atravessar, eu vou ter que avançar, vou ter que seguir. Ok? A questão não é essa, se eu tenho ou não que seguir. A questão é como eu vou seguir. Como que eu vou me posicionar? Que tipo de pessoa eu vou me tornar? Isso é uma escolha que eu e você temos que fazer. Eu vou ser uma pessoa frágil? Eu vou ser uma pessoa quebrável? Eu vou ser uma pessoa deformável? Eu vou ser uma pessoa que, quando passar pelas lutas, pelas dificuldades, vai se arrebentar tudo? Ou eu vou me posicionar como uma pessoa antifrágil? Uma pessoa que vai atravessar todas essas dificuldades e vai sair lá do outro lado uma pessoa ainda melhor. Imagine que você tem que atravessar uma tempestade. Você vai ter que atravessar uma tempestade. Aí imagina que não tem jeito, você tem que atravessar. E aí você tem que tomar uma decisão. Eu vou atravessar essa tempestade e vou me arrebentar, vou me quebrar, vou me destruir, vou me acabar, ou eu vou atravessar essa tempestade e me tornar alguém melhor, e me tornar uma pessoa ainda mais capaz, ainda mais preparada, uma pessoa ainda mais abençoada, uma pessoa ainda mais abençoadora. Eu vou terminar esse caminho sendo uma pessoa pior ou sendo uma pessoa melhor? Essa é a questão. E é sobre isso que a gente tem falado. Quando eu proponho para você, de você tomar uma postura de ser antifrágil,
O que eu estou dizendo para você é que você deve tomar a decisão de atravessar essas tempestades que você tem aí na tua vida e sair dessa situação uma pessoa melhor. Sair de toda essa luta que você está vivendo uma pessoa ainda melhor. E eu convido você para tomar essa decisão, para tomar essa posição na sua vida, tá? Aqui lembrando o que nós aprendemos ontem, tá? Ontem nós aprendemos 3 princípios. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que tem uma capacidade de adaptação. Porque, de repente, tudo mudou. As coisas aconteceram, um monte de coisa aconteceu e muitas coisas mudaram na sua vida, certo? Então, uma pessoa antifrágil é uma pessoa que agora vai se adaptar à sua nova realidade. Quem sabe, agora você está vivendo uma nova realidade. E aí não vai te ajudar em nada você ficar com saudosismo ou você ficar imaginando como poderia ter sido. Ah, se eu tivesse feito isso, se tivesse acontecido isso, aquilo, como que a minha vida poderia ser, como que a minha vida... Certo? Não adianta, isso não vai ajudar, certo? Não vai ajudar, o saudosismo não vai ajudar em nada, e nem esse sentimento, né, com respeito ao futuro, se eu tivesse tomado, certo? Não ajuda. O que ajuda é você olhar para você hoje e dizer, bom, eu tenho essa realidade e eu preciso me posicionar nesta realidade que eu tenho. Então, uma pessoa antifrágil é uma pessoa que adquire essa capacidade de se adaptar. Eu tenho uma nova realidade, eu vou me adaptar a essa nova realidade. Segundo, uma pessoa antifrágil, que nós vimos ontem, é uma pessoa que procura relacionamentos saudáveis. É uma pessoa que não se relaciona com qualquer pessoa, não perde tempo, porque não temos mais tempo a perder. Se no começo do ano, eu achava que eu tinha pouco tempo para que as coisas acontecessem na minha vida nesse ano, agora eu tenho muito menos tempo ainda. Eu ainda estou atravessando essa pandemia, eu ainda estou atravessando essas dificuldades, eu ainda estou atravessando esse problema. Eu ainda estou atravessando essa luta. Isso quer dizer que eu vou ter menos tempo ainda. E se eu vou ter menos tempo, eu não posso perder tempo com gente que não valoriza a vida, com gente que não dá valor para o tempo que tem, com gente que não valoriza e que não honra a Deus. Eu não posso perder tempo com gente que não tem juízo, com gente que não quer levar a vida a sério. Eu não posso perder tempo. Eu não quero perder tempo com esse tipo de gente. Gente que não leva Deus a sério, que não leva a família a sério, que não leva a vida a sério, que não leva a sua profissão, o seu trabalho a sério. Gente que não leva o seu tempo a sério. Eu não quero caminhar ao lado dessas pessoas. E ontem nós vimos que nós vamos caminhar ao lado de 2 pessoas, 2 tipos de pessoas. Nós vamos caminhar ao lado de mestres, pessoas que tenham a nos ensinar, pessoas que nós tenhamos muito que aprender com elas, no segmento, nos propósitos, nos rumos que nós damos à nossa vida. Então, existem pessoas brilhantes, extraordinárias, que podem ser inspiradoras para a tua vida, e são essas pessoas que você tem que andar ao lado, são essas pessoas que você tem que ouvir, é ao lado dessas pessoas que você tem que sentar para ouvir, ok? E também, um outro tipo de pessoa que você vai andar ao lado são pessoas que queiram aprender com você, mas que queiram aprender de verdade, que não façam você perder tempo. Gente que chega para você e diz, olha, eu quero aprender com você, eu quero ser um discípulo seu. E você vai ser um discípulo de alguém, certo? Você vai ter os teus mestres, pessoas que vão te orientar, que vão te guiar, que vão te conduzir, e você vai ser mestre de algumas pessoas que estão começando a atravessar caminhos que você já atravessou e que você vai poder ajudar. Mas procure ter relacionamentos saudáveis. E terceira lição que nós aprendemos ontem é que pessoas que são antifrágeis são pessoas que têm uma grande convicção de propósito. Tem uma grande convicção de propósito. Elas sabem para onde elas querem ir. Elas sabem o que elas querem da vida. Elas sabem aonde elas querem chegar. E quando acontece uma tempestade, quando acontece qualquer situação, elas ficam firmes no propósito delas. Elas não se deixam vencer pelas circunstâncias, mas elas estão olhando para um propósito maior na sua vida. Elas não se deixam seduzir pelas circunstâncias, sejam boas ou ruins, mas elas estão firmadas aonde elas querem chegar na vida. Elas estão olhando para um propósito maior. Elas estão vivendo um propósito maior. Elas não desistem por causa das circunstâncias, porque o coração delas, a mente delas, o desejo delas está em alcançar aquele lugar
que Deus um dia prometeu para elas. Aquilo, o sonho, o plano, o projeto que Deus colocou no coração delas. Então, uma pessoa antifrágil é uma pessoa que tem uma grande convicção de propósito. Qual que é a palavra de Deus para o nosso coração hoje? E veio um texto no meu coração, eu estava lendo o Evangelho de Marcos ontem, e Deus falou sobre uns 3, 4 versículos. Eu escolhi o meu versículo, foi Marcos 1:1, do meu jejum. Mas existem alguns versículos ali que entraram no meu coração. E este verso foi um verso que entrou no meu coração. Eu coloquei aqui até 2 versos para você entender bem o contexto. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Quando Jesus está começando o ministério, ele é batizado, e logo depois que ele é batizado, opa, tá legal, batizado, cheio do Espírito e tal, Jesus, nossa, que tremendo, Jesus cheio do Espírito e tal, vamos fazer uma festa, não sei o que lá. O Espírito diz, não, você vai para o deserto para ser provado. Olha que coisa fantástica. Depois que Jesus recebeu o Espírito Santo, ele não foi para a festa, ele foi ser testado. E ele foi para o deserto, ficou 40 dias lá, e os versos 12 e 13 falam sobre isso. E logo, o Espírito o impeliu, foi o Espírito Santo que conduziu ele para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Eu fiquei prestando atenção em algumas frases que tem aqui, mas essa frase aqui me saltou aos olhos. Estava com as feras. Estava com as feras. E eu fiquei pensando, quantas vezes na minha vida eu estou com feras? Eu estou andando estou andando em lugares perigosos, em lugares desertos, em lugares de lutas, em lugares de muitas dificuldades. Quantas vezes eu estou andando entre feras? Quantas vezes eu estou convivendo e andando em lugares e com pessoas que querem me consumir, que querem acabar comigo, que querem me destruir. Pessoas que se levantam contra a minha vida, contra a minha história, pessoas que se levantam contra os propósitos que Deus colocou no meu coração. Não é assim com você também? Você não passa por momentos onde pessoas ou circunstâncias querem te devorar? Onde notícias aparecem como bestas feras para tentar te consumir, para tentar fazer você desanimar? Nós precisamos ser antifrágeis. Nós precisamos tomar a decisão, não de ser frágilzinho, não de ser quebradiço, não de estar ali como um cristal, né? Todo ali, não me toque e tal, porque qualquer toquezinho já está chorando, já está desistindo de tudo, já está quebrando. Não dá para ser assim, gente. A vida não é fácil. A vida não é fácil. Contei esses dias que eu estava lendo um livro, e esse livro Comece Arrumando a Sua Cama, é o nome do livro. Muito interessante. É de um general americano, e ele exigia que os soldados dele, a primeira coisa que eles tinham que fazer quando eles levantavam era arrumar a cama. E eles tinham que arrumar a cama de modo perfeito, perfeito. O travesseiro, a maneira que era dobrada a coberta, a posição, tudo certinho, o lençol, tudo tinha que ser perfeito, perfeito. E todo mundo arrumava a cama, e quando ele entrava, às vezes no quarto, ele entrava naqueles lugares onde eles estavam, nos dormitórios, e ele se posicionava, ficava em pé, e ele começava a olhar cama por cama. E aquele soldado que a cama não estava do acordo, acabava sofrendo algum tipo de punição. Só que é muito interessante porque, às vezes, esse soldado, esse general, ele fazia diferente. Sabe o que ele fazia? Ele, por exemplo, um camarada arrumou a cama, mas não ficou do jeito que o general gostaria que ficasse. Ficou um pouco torta. Ele, em vez de punir o soldado que deixou a cama torta, ele punia o do lado. Aí, na hora que ele ia punir, o cara pensava assim, nossa, mas não é justo. E alguns chegaram até a falar para ele, não é justo. E ele dizia o seguinte, saiba que nessa vida, algumas coisas não são justas. Não é verdade, gente, que é assim? Às vezes, a gente fica abismado, né? Mas, poxa, não é justo. Não é justo. Quem aqui já sofreu algum tipo de injustiça? Sabe, nessa vida, a gente vai viver muitas coisas, e a gente vai passar por muitas lutas, por muitas dificuldades.
Talvez você esteja passando por muitas lutas e você já chegou no momento a ficar pensando, poxa, será que eu mereço isso? Tenho lutado pela minha família, tenho lutado para fazer o meu melhor. Esses dias eu conversava com um rapaz que foi mandado embora da empresa injustamente. Injustamente. E depois que o pessoal da empresa percebeu, descobriu, não dava mais, aí já tinha acontecido um monte de coisa, acabou não voltando atrás. Mas ele foi mandado embora injustamente. E ele, quando conversou comigo, ele me fez essa pergunta, pastor, é justo? É justo o que aconteceu? Eu não tive culpa. Muitas coisas nessa vida, meu querido, minha querida, não são justas. Não é justo. Nós precisamos ser antifrágeis. Nós precisamos tomar a decisão de percorrer esse caminho e melhorar. Tomar a decisão de ser pessoas melhores a cada dia. Por mais decepções que você passe, por mais dificuldades que você tenha, por mais injusto que a vida tenha sido com você até aqui, mas tomar a decisão de tornar-se uma pessoa melhor. Ou decisão extraordinária. São essas as pessoas relevantes, as pessoas que o mundo precisa. E é isto que Deus tem chamado você para ser nesses dias que nós estamos vivendo. Ser uma pessoa antifrágil. E as lições que Deus trouxe para o nosso coração nesse dia são 3. E a primeira é essa daqui. Pessoas antifrágeis possuem a humildade necessária para serem ensináveis. A primeira palavra forte aqui é ensinabilidade. Existe essa palavra. Ensinabilidade. E talvez alguém aqui pergunte e fale, pastor, o que significa a palavra ensinabilidade? O que significa a palavra ensinabilidade? Eu vou dizer para você. Ensinabilidade é a capacidade que uma pessoa tem de aprender junto com a disposição que ela possui em colocar em prática. Presta atenção. O que é uma pessoa ensinável? Uma pessoa ensinável é uma pessoa que tem a capacidade de aprender junto com a disposição de colocar em prática. Você já percebeu que a maioria das pessoas até tem a capacidade de aprender, mas tem muita dificuldade de colocar em prática? Então, são 2 jeitos aí muito complicados de se viver. Primeiro, é a pessoa querer viver, fazer as coisas, colocar em prática sem saber. Coloca um monte de coisa em prática sem saber, sem querer aprender, sem gostar de aprender. Tem gente que é assim, né? Vai fazendo, mas não gosta de aprender. Então, é importante que você aprenda. E tem gente que aprende, mas nunca coloca em prática. É por isso que as pessoas têm tanta dificuldade, por exemplo, com livros de desenvolvimento pessoal. Porque a pessoa lê um monte de livro e ela diz, eu leio esses livros, mas não me adianta nada. Não é que não adianta. É que se você não colocar em prática, aquilo não funciona. Esses dias eu falei do Salmo 91. O Salmo 91, ele não funciona se você colocar na estante da tua sala, aberta a Bíblia. Ele não funciona se você colocar na entrada da tua empresa. É só algo estético. É algo bonito ali. É um móvel que fica ali bonito, é decorativo. É uma ótima decoração. Mas não serve. Ele não tem esse tipo de proteção. Ele não oferece esse tipo de proteção. Eu deixei a Bíblia aberta e por isso ela vai me proteger. Ela não protege. O Salmo 91, ele só é aplicável a pessoas ensináveis. O que é uma pessoa ensinável, pastor? Uma pessoa ensinável é uma pessoa que tem a capacidade de aprender e a disposição, a sensibilidade, a decisão, a intenção e a atitude de colocar aquilo em prática. Ela coloca em prática. Por exemplo, hoje à noite você vai aprender alguns princípios, mas isso não muda a tua vida. Isso te dá a possibilidade da sua vida ser mudada. Você sabe o que muda a sua vida? A hora que você coloca o que você aprendeu em prática. Esses dias eu ministrei na igreja, até falei aqui numa das ministrações que eu tive, uma das últimas ministrações da igreja, eu falei sobre isso, e falei numa ministração aqui, no encontro que nós tivemos aqui pela digital, aqui pela internet. Eu disse o seguinte, que talvez, presta atenção, olha aqui para mim, talvez você não esteja precisando
Permita que eu fale isso para você. Talvez você não esteja precisando aprender algo novo. Talvez o que você ou alguém aqui dessa sala esteja precisando, talvez o que eu esteja precisando, é colocar aquilo que eu já sei em prática. Já parou para imaginar isso? Para pensar isso? Que talvez o segredo para a tua vida mudar não seja ficar aprendendo coisas novas, mas começar a colocar em prática aquilo que você já aprendeu, aquilo que você já sabe. Decida isso. Sabe? Pessoas antifrágeis possuem a humildade necessária para serem ensináveis. Pessoas antifrágeis, elas têm humildade. O que é humildade? É se colocar, é se apresentar. O que é humildade? Humildade é uma terra seca, desejando água. Isso é humildade. Aí na hora que você joga água, ela está desejosa daquela água. Humildade é uma pessoa com fome. Sabe? Ela tem fome na hora que o conhecimento chega. Na hora que a possibilidade de aprender chega, ela se alimenta daquilo. Ela traz aquilo para dentro dela. E ela coloca em prática. Ensinabilidade é a capacidade que uma pessoa tem de aprender algo aqui, trazer algo aqui, refletir sobre algo e colocar isto em prática, colocar em ação. Tem a ver com a cabeça e tem a ver com as tuas mãos. Simbolicamente é isso. Tem a ver com a tua cabeça e tem a ver com a tua mão. Eu entendi aqui. E agora que eu entendi aqui, eu vou começar a fazer. Eu vou começar a agir. Deus tem te chamado para você ser antifrágil. E para você ter esse espírito antifrágil. E atravessar esse problema que você está enfrentando. E lá do outro lado, você chegar uma pessoa melhor do que você está hoje. Sabe o que você precisa? Você precisa, com toda certeza, de ensinabilidade. Eu preciso de ensinabilidade. Meu irmão, como é difícil, às vezes, a gente colocar algumas coisas em prática. Por isso que é muito bom esse exercício do jejum que nós fizemos. Colocar em prática. Disciplinar a nossa vida. Isso é muito importante. Comece a lembrar daquilo que você aprendeu e comece a colocar em prática. Coloque em prática. Todo mundo sabe que não pode dirigir utilizando o celular. Todo mundo sabe que para dirigir você tem que colocar o cinto de segurança. Todo mundo sabe que nós temos que respeitar a velocidade. Mas a questão é colocar isto em prática. Nós sabemos muitas coisas que podem melhorar a nossa vida. O que nós precisamos é colocar em prática. E é isto que vai fazer com que a gente atravesse esse problema e saia do outro lado uma pessoa muito melhor do que aquela pessoa que estava quando nós entramos no problema. Comece a colocar. Porque, gente, presta atenção, olha aqui para mim. Isso é um segredo extraordinário. Nessas dificuldades que a gente enfrenta, você sabia que a gente aprende muito mais na dificuldade do que em qualquer outro momento da nossa vida? Olha só o que Deus está falando agora aqui. Eu estou recebendo isso aqui com alegria. Olha o que Deus está falando. Nós crescemos na dificuldade. Tá certo? Toda pessoa cresce na dificuldade. Não é no dia de festa que a gente aprende alguma coisa. A gente aprende alguma coisa no dia de dificuldade. É ali que a gente tem a possibilidade de aprender. A gente fica esperto e tal, poxa, tem que sair dessa situação, tem que aprender. A gente começa a aprender um monte de coisa. Agora imagina, nesse tempo de dificuldade, você começa a aprender as coisas e colocar em prática. Como que você não vai sair dessa situação uma pessoa melhor? Como? Não tem jeito de não sair melhor. Você só vai sair do mesmo jeito se você não colocar em prática nada que você aprendeu nesse tempo. Porque a pior coisa para uma pessoa não é passar pela dificuldade, é não ter aprendido nada com ela. E ter aprendido não é simplesmente algo que aconteceu aqui. Ah, eu aprendi isso, agora eu sei isso. Mas é algo que acontece aqui, no meu fazer, na minha atitude, todo dia. Eu convido você para ser antifrágil. E ser antifrágil é ser uma pessoa ensinável.
capacidade de aprender e a disposição, a decisão de executar aquilo que você aprendeu. A segunda lição que a gente aprende, que eu quero trazer para o teu coração hoje, de pessoas que são antifrágeis, é essa daqui. Pessoas antifrágeis têm a coragem de tomar decisões necessárias. Olha a vida de Daniel. Daniel tomou uma decisão necessária. Quando ele chegou lá na Babilônia, está lá em Daniel capítulo 1, versículo 8, ele decidiu firmemente que ele não iria se contaminar. Ora, ele não iria se contaminar no quê? Nas benesses, nos prazeres que estavam lhe sendo oferecidos. Quando ele chegou lá, o rei da Babilônia os recebeu. Eram jovens sábios. O rei da Babilônia queria converter esses jovens à cultura da Babilônia, às crenças, aos deuses babilônicos, queria converter às vontades do rei. E quando esses jovens chegaram lá, o rei ofereceu o céu e a terra para eles. Olha a mesa posta para vocês, vocês podem comer o que vocês quiserem, vocês podem beber o que vocês quiserem. Quando Daniel olhou para aquela mesa, você acha que ele não ficou com vontade de comer? Pensa num camarada que tinha saído lá de Jerusalém, tinha andado por lugar deserto por tantos dias, estava com muita fome, estava com muita vontade de beber alguma coisa boa, e de repente ele chega e o rei apresenta aquela mesa para ele. Aquela mesa espetacular para ele. Você pensa que ele não ficou com vontade de sentar naquela mesa e tacar para dentro aquela comida? Mas a palavra de Deus diz que ele decidiu como, gente? Firmemente. Presta atenção nesse detalhe. Ele decidiu firmemente. Não foi uma decisão frouxa, como a decisão que eu tenho, que você tem muitas vezes na nossa vida. Às vezes a gente tem uma decisão frouxa. A gente decide uma coisa e diante de qualquer dificuldade, a gente afrouxa. A gente desiste. A gente volta para trás. Daniel, ele decidiu firmemente no seu coração que ele não iria se contaminar. E ele não se contaminou. Durante toda a sua vida, durante toda a sua caminhada, ele passou por muitas dificuldades, mas ele nunca negociou os seus valores e aquilo que ele tinha decidido, definido como princípio e como valor na sua vida. Convido você para tomar decisões firmemente no teu coração e na tua vida. Porque uma pessoa antifrágil é uma pessoa que toma decisão firmemente. Jesus, aqui nesse texto, Jesus estava diante de bestas feras. Jesus estava num tempo de deserto. Jesus estava passando por um tempo de muita escassez. O problema de Jesus ali era muito grande. Ele estava sendo testado. Jesus, ele decidiu firmemente não se contaminar com aquelas palavras cheias de vícios, com aquelas palavras tendenciosas do inimigo, do diabo, tentando tirar Jesus do foco, do projeto, do propósito que ele tinha na vida dele. Não se contamine. Tome decisões firmes na sua vida. Tome decisões sensatas na sua vida. Você está vivendo uma nova realidade? Se adapte a ela. Adquira relacionamentos saudáveis. Caminhe ao lado de pessoas saudáveis. Tenha um propósito na tua vida. Tenha propósito na tua vida. Escreva num papel aonde você quer chegar. Família, vida profissional, vida financeira, espiritualidade, minha missão. Aonde que eu quero chegar na minha vida? Tenha propósito. E depois que você tiver teus propósitos, meu irmão, primeiro, seja uma pessoa que tem a capacidade de aprender, ensinável. Uma pessoa que tem a capacidade de aprender e de colocar em prática. Uma vez que eu estou me adaptando a uma nova realidade, uma vez que eu estou procurando me relacionar com pessoas saudáveis, aprendendo coisas novas, uma vez que eu estabeleci propósitos para a minha vida e não negocio esses propósitos, eu sei onde eu quero chegar. Aí eu tomo a decisão de que eu quero aprender. E eu quero aprender e colocar em prática as verdades novas, os princípios novos que Deus está trazendo ao meu coração. Eu quero viver a verdade. E aí eu tomo decisões de ficar firme e de não me contaminar
de não me render, de não voltar atrás. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa que tem a coragem de tomar decisões necessárias. Quais são as decisões necessárias que você precisa tomar? Uma pessoa antifrágil, uma pessoa que vai sair melhor lá no final do problema do que agora, é a pessoa que toma as decisões necessárias aqui. Quem sabe você tem que sair de uma casa muito melhor para uma casa muito inferior. Você tem que sair de uma casa que você estava, tem que começar, tem que se adaptar, tem que aprender, tem que viver, tem que tomar decisões. Isso é só um exemplo, mas eu quero dizer para você, existem decisões que são necessárias e que às vezes a gente vai protelando, às vezes a gente vai postergando, às vezes a gente vai procrastinando. Decisões que era para a gente já ter tomado. Tome decisões que são necessárias, decisões abençoadoras, decisões que irão transformar a tua vida. Decisões que irão levar você para uma comunhão maior com Deus, para viver a palavra de Deus em plenitude. Tome essas decisões na sua vida, em nome de Jesus. E o terceiro princípio que nós aprendemos aqui hoje, terceira lição, primeiro, pessoas antifrágeis possuem a humildade necessária para serem ensináveis. Elas têm a capacidade de aprender e a decisão de executar. Elas executam aquilo que elas estão aprendendo. Isso é uma pessoa antifrágil. Segundo, pessoas antifrágeis têm a coragem de tomar as decisões que são necessárias. Tem decisões que são necessárias. Não tem como fugir delas. Eu só vou conseguir vencer o problema. Eu só vou conseguir crescer na minha vida. Eu só vou conseguir mudar a minha história. Eu só vou conseguir mudar de nível e crescer na minha vida se eu tomar essas decisões. Então, meu irmão, não perca mais tempo. Está na hora de crescer. Está na hora de tomar decisões necessárias. E a terceira lição que nós aprendemos hoje é esta: pessoas antifrágeis apresentam um total comprometimento com a vida. Existe uma diferença muito grande entre estar comprometido e estar envolvido. Uma pessoa envolvida, eu vou pegar um exemplo aqui, vou pegar um exemplo que as pessoas utilizam muito nos livros e tudo. Os americanos gostam muito de ovos com bacon, né? Eles comem muito aqueles omelete com bacon e tal, eles gostam daquelas comidas lá. Eu não gosto muito, mas eles gostam. Os americanos gostam muito disso, nos hotéis sempre tem lá ovos com bacon, né? E os ovos com bacon, eles demonstram muito o que eu quero falar para você. Porque ovos da galinha, bacon do porco, né? Suíno. E a galinha, ela se envolveu com o omelete com bacon. Ela se envolveu, porque ela deu o ovo. O porco, ele se comprometeu, porque ele deu a vida. O omelete, ele é feito do ovo da galinha. Mas o omelete, com bacon, ele é feito da vida do porco. Então, a galinha, ela se envolveu com o omelete. O porco, ele se comprometeu. E aí, eu quero falar sobre a tua vida. E quando eu falo sobre a tua vida, eu falo sobre os teus projetos. Por exemplo, tua comunidade, teu trabalho, teus relacionamentos, tua família, tua casa. Você se envolve com a vida ou você se compromete? Você se doa, né? Você oferece, eu tô aqui e tal, mas eu tô dando coisas que eu tenho e tal, ou eu me dou, ou eu me entrego. As pessoas que vão conseguir atravessar essa crise que nós estamos vivendo e que vão sair daqui pessoas melhores, são pessoas que se comprometem. Não são aquelas pessoas que tiram o corpo fora. Já viu que tem gente que tira o corpo fora? Nós estamos ali todo mundo, mas na hora que a pessoa tira o corpo fora. É o que Pedro fez, por exemplo, quando Jesus foi preso e Pedro estava andando, seguindo Jesus de longe, e quando algumas pessoas reconheceram e falaram, você andava com ele? Ele diz, não, eu não conheço esse homem. E por 3 vezes aconteceu isso. E aí o galo cantou e ele lembrou que Jesus tinha falado isso para ele. Sabe o que aconteceu? Pedro não estava ainda comprometido. Pedro estava envolvido. Ele estava envolvido com o projeto de Deus. Ele estava envolvido com Jesus, mas ele ainda não estava comprometido. É interessante que depois ele vai estar comprometido. Lembra lá, quando Jesus aparece para ele,
lá em João 21, depois que Jesus ressuscita, Jesus aparece para ele 3 vezes e diz: Pedro, você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Você me ama? Cuida das minhas ovelhas. Jesus fala para 3 vezes, ele diz: eu te amo, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas. E aí, na hora que ele fala isso, Jesus diz para ele que Jesus fala que tipo de morte ele iria morrer. Ele iria morrer, dar a sua vida como sacrifício pelo reino de Deus. Ele iria, na verdade, o que Jesus estava falando com ele era o seguinte: ó Pedro, até aqui você esteve envolvido com a minha obra, agora você está comprometido. Eu pergunto para você que está aqui com a gente, você está envolvido com a igreja de Cristo ou você está comprometido? Envolvido é assim, eu estou indo lá, estou sendo abençoado, eu ajudo um pouquinho, eu estou aqui e tal, mas eu não me dou para a comunidade, eu não me dou para a igreja. Jesus deixou isso muito claro quando ele recebeu as ofertas, uma moedinha que a mulher foi lá e colocou no templo, um dia Jesus estava no templo, e aí os religiosos da época chegavam e colocavam aquele monte de dinheiro e batiam no peito e tal. Eu trago meu dinheiro para a igreja e tal. E aí uma mulher foi e colocou as moedinhas, e na hora que ela colocou, Jesus olhou para os discípulos e disse assim: essa mulher aí, essa senhorinha, ela deu muito mais do que todos os outros. Aí os discípulos falaram: mas como? Os outros deram um monte de dinheiro, essa mulher colocou apenas algumas moedinhas. Jesus olhou para os discípulos e falou: eles deram do que sobrava. Ela deu tudo o que ela tinha. Se envolver é você dar do que sobra. Você sabia que tem um monte de gente que dá para Deus do que sobra? Tem gente que dá para Deus gente, se tem uma coisa que está aparecendo é esse tipo de igreja por aí. Sai fora disso. Esse negócio de que, vem aqui, dá dinheiro aqui, que você vai sair rico, você vai sair não sei o que lá. Gente, reino de Deus não é isso não. Reino de Deus não é isso não. Sai fora desses falsos profetas. Essa pessoa que diz, dá aqui que vai multiplicar, que vai prosperar, que não sei o que lá. Meu irmão, sai disso. Eu sei que Deus abençoa todas as pessoas que se transformam em bênçãos de Deus, mas nunca essa deve ser a sua motivação. Porque isso é a motivação de uma pessoa que não se comprometeu com o reino de Deus, apenas se envolveu. Tem gente que se envolve com a igreja porque quer tirar alguma vantagem. Tem gente que se envolve com a palavra de Deus porque quer tirar alguma vantagem. Quantas pessoas já se envolveram ali na nossa comunidade mesmo, pessoas que se aproximaram, se envolveram ali e tal, mas depois você percebia que a pessoa queria, na verdade, era alguma vantagem. Chega a época de eleição, não tem um monte de gente que aparece na igreja? Tem um monte de gente que aparece na igreja, se envolve, o que eu posso ajudar aí, pastor? Sabe? Deus não precisa disso. Deus precisa de pessoas que se comprometam. Pessoas que estejam comprometidas com Ele, comprometidas com a igreja dele, comprometidas com o reino dele. Pessoas que se doam. Você está me entendendo, meu irmão, aonde eu quero chegar? Sabe quais são as pessoas antifrágeis? São as pessoas que se comprometem, são as pessoas que se entregam. Paulo estava totalmente entregue ao reino de Deus. Paulo não se envolveu com o ministério. Ele se comprometeu com Deus, ele se comprometeu com o reino de Deus, ele se comprometeu com o caminho de Deus, ele se comprometeu com a missão de Deus. Paulo estava terrivelmente comprometido com Deus e com o reino de Deus. Tanto que ele vai dizer lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. É comprometimento com o reino de Deus. É comprometimento com a vida. Eu quero... Essa terceira lição, gente, é extremamente importante, porque eu e você precisamos estar comprometidos com a nossa vida. A tua vida não é por acaso. Você não está aí por acaso. Você não está passando pelo que você está passando por acaso. Há um propósito maior de Deus para a sua vida. Há um sentido do porquê você está aí. Deus está cuidando de você. Ele está caminhando com você. Mas Ele também está te conduzindo. E Ele está te conduzindo para algum projeto que Ele tem. Descubra qual que é o projeto que Deus tem para a tua vida. Se comprometa com o reino de Deus. Se comprometa com a vida. Dê significado para a tua vida. Para o teu chamado. Seja lá fazer o que você foi chamado por Deus para fazer. Sabe? Seja numa empresa, seja numa vida pública, seja numa igreja, seja num qualquer outro tipo de atividade. Se comprometa, seja um servo de Deus onde você está.
Esteja comprometido com as coisas, comprometido com Deus, sabe? Primeiro comprometido com Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Uma pessoa antifrágil é uma pessoa comprometida com o reino de Deus. É uma pessoa que sabe que Deus está no controle. Eu não preciso quebrar, eu não preciso me deformar, eu não preciso me destruir, eu não preciso me entregar, eu não preciso desistir, porque Deus está no controle da minha vida, porque eu estou comprometido com Ele. Eu estou comprometido com Ele. Foi isso que Jesus fez no Getsemane, quando ele disse para o Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu estou comprometido contigo. Esse comprometimento com o reino de Deus é algo extraordinário. Esse comprometimento que nós temos com a nossa vida, esse comprometimento que nós temos com a nossa família. Por exemplo, você tem que ter comprometimento com a tua família. Você tem que ter comprometimento com a tua esposa, com o teu marido. Às vezes a gente está comprometido com tantas coisas, mas não está comprometido com a nossa família. Tem um monte de gente em crise agora porque teve que ficar em casa. Nós precisamos estar comprometidos com a nossa família, com a nossa casa. Creia nisso. Creia nisso. E deixa Deus ministrar o teu coração e a tua vida nessa noite. Deixa Deus falar ao teu coração o que Ele precisa falar. Não feche o filtro. Eu sei que quando a palavra de Deus nos pega, às vezes a gente fecha o filtro. Quando a palavra de Deus vai falar, às vezes a gente, mas não é mesmo, já começa a resmungar aqui dentro. Eu sou assim. A gente já começa a resmungar aqui dentro. Deixa Deus ministrar teu coração, meu irmão. Assuma teu comprometimento com o reino de Deus. Assuma teu compromisso com a tua esposa. Assuma teu compromisso com o teu marido. Assuma teu compromisso com os teus filhos. Assuma teu compromisso com os teus pais. Honra teu pai e tua mãe. Assuma teu compromisso com a tua vida profissional. Assuma teu compromisso em vencer essas dificuldades, essas lutas que se colocaram diante de você. Sabe, não fica esperando o Salvador da pátria. Tem um monte de gente esperando o Salvador da pátria. Não vai vir ninguém nos salvar, não. Não vai se levantar nenhum homem para nos salvar, não. Não vai levantar nenhuma igreja para nos salvar, não. Não vai levantar nenhum político para nos salvar, não. Nenhum pastor, nada, nenhum padre. Não vai levantar ninguém para nos salvar, não. Somos nós que temos que nos comprometer com a vida e assumir o nosso papel na história. Assumir o nosso compromisso com a nossa vida. Tem gente que prefere pensar diferente, tudo bem, respeito. Mas eu creio que uma pessoa antifrágil é uma pessoa que tem um compromisso profundo com a sua vida. Para terminar essa parte, eu quero dizer para você o seguinte, para concluir, eu quero dizer o seguinte. Lá em Atos, no capítulo 19, quando o apóstolo Paulo ele está saindo de Éfeso para voltar para Jerusalém, e ele sabe que ele vai passar por muitas dificuldades em Jerusalém, ele reúne a igreja de Éfeso diz para ele não ir, e ele diz que ele tem que ir, porque ele precisa pregar o evangelho lá. E a igreja chora, e quando ele abraça a igreja, ele diz, é a última vez que vocês vão olhar para o meu rosto. E aquela igreja está em lágrimas. E as pessoas dizem, Paulo, mas por que você vai? Olha a resposta de Paulo. Ele diz o seguinte, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor, de pregar o evangelho em todos os lugares da terra. Em nada eu considero a minha vida preciosa, a não ser que eu cumpra o meu chamado e o meu ministério. Que palavra linda e forte. Que homem comprometido com Deus. Que homem comprometido com o reino de Deus. Por isso que ele vai dizer lá em 2 Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a minha coroa já está preparada, não apenas para mim, mas para todos aqueles que juntamente comigo entregaram a sua vida para Jesus e serviram ao Senhor Jesus durante os dias de sua vida aqui na terra. Que tremendo, né?
Que maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor pela tua vida. Porque você é tão precioso para Deus como o apóstolo Paulo. Você é tão preciosa para o Senhor como o apóstolo Paulo. Você sabia disso? Deus ama a sua vida. E Ele quer te usar poderosamente. Eu encerro lembrando você. Como que você pode tomar a posição de ser antifrágil? Ou seja, atravessar todos esses problemas que você tem e sair do outro lado uma pessoa ainda melhor. Se adapte à nova realidade. Busque relacionamentos saudáveis. Pare de relacionar com gente que não tem nada a ver. Terceiro, tenha um propósito. Tenha propósitos na tua vida. Tenha direção. Saiba para onde você quer ir. Saiba para onde você está indo. Tenha isso em sua mente o tempo todo. Quarto, seja ensinável. Seja uma pessoa ensinável. Uma pessoa ensinável é a pessoa que aprende e pratica. Ensinabilidade. Capacidade de aprender e a decisão de colocar em prática. Colocar em prática o que se aprendeu. Uma outra coisa, quer ser antifrágil? Tenha coragem de tomar decisões. As decisões que são necessárias. Pare de ficar em cima do muro. Saia de cima do muro, porque esse não é o teu lugar e isso não te ajuda em nada. Tome as decisões que você precisa tomar. Tome decisões do alto. Tome decisões a partir de Deus. Tome decisões que te transformem em pessoa melhor. Tome decisões que te levem aos teus propósitos e aos teus objetivos. Não faça porque está com vontade, porque está com desejo. Quem faz isso não chega a lugar nenhum. Muitas vezes você vai ter que dizer não. As pessoas que crescem na vida são aquelas que eles alcançaram a habilidade de dizer não para si mesmo. Essas pessoas são extraordinárias. E, por último, as pessoas antifrágeis são pessoas que têm um total comprometimento com a sua vida. Esteja comprometido com a sua vida, com a sua história. Esteja comprometido com o seu propósito. Esteja comprometido com os seus ideais. Esteja comprometido com as decisões que você tomou. Esteja comprometido com os seus valores, com os teus princípios. Esteja comprometido com o teu Deus acima de todas as coisas. Que Deus abençoe a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esta noite, pela tua presença, por tua graça. Obrigado pelo teu poder, Pai, por tua misericórdia. Colocamos diante do Senhor, Pai, a nossa vida. E nesse momento, Pai, queremos orar todos juntos, agradecendo ao Senhor pela palavra que recebemos. O Senhor tem ministrado o nosso coração, Pai, desde ontem, com esse tema maravilhoso, tão importante, Deus, tão necessário, tão relevante para esse momento nosso, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, aprender a tua palavra, mas queremos ser ensináveis, Pai. Queremos aprender e colocar em prática. Não queremos ser meros ouvintes, Senhor. Queremos ser praticantes da tua palavra. Queremos, Senhor Deus, viver a tua palavra e os teus propósitos a cada dia, em nossa vida e em nosso coração. Eu clamo ao Senhor agora, Pai, abençoe cada um que está aqui. Derrama o teu Espírito Santo e o teu poder sobre cada família, sobre cada lar. Ajuda, Deus, cada um que está aqui, como nessa canção, Pai, ajude cada um aqui a melhorar. Que nós sejamos, Deus, melhores a cada dia, vivendo, Senhor Deus, o teu reino a cada dia, sendo ensináveis, Pai, aprendendo e praticando, tomando as decisões que são necessárias para a nossa vida, Senhor. E estando de fato, Senhor Deus, comprometidos com o projeto do Senhor para a nossa vida, para a nossa caminhada. Abençoe todos que estão aqui, Senhor. Ilumina o coração e a vida de cada um. Abençoe cada lar, abençoe a vida do filho, da filha, abençoe a vida do neto, da neta, abençoe a vida do marido, da esposa, dos pais, dos avós. Eu clamo a ti, Deus, por toda essa família. Que o Senhor abençoe, Deus. Deus, o Senhor conhece todos os problemas e as dificuldades que cada um aqui tem vivido, e eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Colocamos a vida da Rafa, Deus, que está lá no hospital, na UTI, que o Senhor abençoe a vida dela, abençoe toda a família, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Senhor Deus, em nome de Jesus também, cada pedido de oração que foi apresentado aqui, que foi colocado aqui, Senhor Deus, nos nossos comentários, no nosso espaço de oração. Abençoe, Deus, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor Deus, cada necessidade,
cada milagre, Deus, que cada um que está aqui precisa nessa noite, que o Senhor ajude, oriente e conceda a tua vitória, o teu amor e a tua graça. Somos muito gratos ao Senhor por tudo, por essa noite, pela bênção e pelo cuidado do Senhor que está presente aqui. Muito obrigado, Deus. Te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Eu creio que Deus está fazendo um grande milagre na sua vida e eu peço que você tome posse desse milagre, dessa graça do Senhor sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado por você estar com a gente, nós estamos caminhando para o encerramento. Eu só vou pedir para que você nos ajude, gente. Antes de você sair, não sai correndo, não. Daqui 2 minutinhos a gente já vai embora. Eu só quero pedir para que você nos abençoe com o seu dízimo e também com a sua oferta. Nós precisamos que você nos abençoe, tá aí a nossa conta. A gente precisa mesmo, a nossa igreja está precisando mesmo que você nos abençoe. Então, se você deseja abençoar a nossa igreja com uma oferta, se você quer ser um dizimista na nossa igreja, por favor, você pode anotar aí, o número da nossa conta também está na página do Facebook lá em cima, mas eu quero muito que você nos ajude, nós precisamos muito que você nos abençoe, que você nos ajude, tá? Nos ajude mesmo, por favor, tá? Você também que vai trazer as roupas, né, para o nosso bazar, nós vamos fazer o bazar assim que as coisas melhorarem. Aí tá aí o nosso endereço do WhatsApp para você poder entrar em contato conosco aí. Nós vamos buscar, se você não puder trazer, e nos ajude, tá? Vamos caminhar como igreja, vamos ajudar uns aos outros, vamos ajudar a nossa comunidade. Para mim, um privilégio muito grande ser dizimista, ser ofertante na casa do Senhor. Eu louvo a Deus porque eu tenho esse privilégio. E peço a você também que você nos ajude, se Deus tem tocado o teu coração e você sabe que você tem um compromisso conosco, nos ajude, nós precisamos muito, tá? Uma boa noite, amanhã nós estaremos aqui às 6:50 da manhã. De manhã nós estamos falando sempre sobre o Evangelho de Marcos, esta semana, já que nós estamos fazendo jejum, e amanhã à noite, a nossa terceira ministração com o tema antifrágil. Não perca, está sendo bom demais. Convide outras pessoas para participarem. Esse vídeo, a pregação, né, somente a pregação, vai estar disponível no YouTube daqui a pouco, e aí você pode compartilhar com um monte de gente. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe o teu coração e a tua vida, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco, com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e amém.